nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha, livro Palavra de Vida Eterna, lição 48, Dinheiro e Atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma por isso mesmo os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquindo as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. E por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz aqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, à afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberá que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, que nos exorta, sim, a importância de nós nos voltarmos para o outro, aliviar suas dores, mitigar sua fome, dar, enfim, uma palavra de esperança e de consolo, porque o dinheiro é de Deus, mas os homens, na maioria das vezes, o usam indevidamente para movimentos escusos. Mas nós não estamos aqui para criticar nem julgar, mas sim para agradecer tudo aquilo que o Senhor nos permite gozar. E abençoa-nos, Senhor, os propósitos para que possamos, no dia de hoje, nos libertar de velhos hábitos para adquirirmos as virtudes que nos são necessárias. Envolve a nossa Vanderly, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que ela possa ser inspirada, intuída e nos trazer, Senhor, esse Evangelho Consolador que nos dá a condição de passarmos por todas as vicissitudes da vida. Envolve, Senhor, no Teu amor hoje e sempre. Abençoa a nossa Francisca, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva na tarde de hoje. Que ela também seja envolta no Seu amor, inspirada e intuída para a realização dessa tarefa sublime que o Pai lhe confia. E assim, que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho,
mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à reunião de estudos e passes na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu sou baixinha, gente, tem que organizar aqui. Você é baixinha, eu sou o quê? Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos no santo nome do Senhor Jesus e de Deus nosso Pai, para aprendermos um pouquinho, uns com os outros, eu com vocês, vocês comigo e nós com o Pai. E o nosso estudo de hoje, que tem como tema a sequência do que foi a palestra da semana passada, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos estudar o do item 6 ao item 10, causas anteriores das aflições. O anterior foi causas atuais das aflições, que foi feito o estudo da semana, a palestra da semana passada. E assim, atuais e anteriores, elas estão bem juntinhas, porque nós podemos, num momento ou em outro, nós estarmos, tipo assim, né? Um pé no céu, outro pé lá no lugar que não é tão bom, né? Mas assim, eles estão bem juntinhos, são situações bem juntinhas, né? Que se misturam, que até pode confundir a gente. E a gente tem que ficar bem atento, mas qualquer coisa que fuja das aflições anteriores, que passa para as atuais, saibam que está tudo dentro do contexto. E aí, antes de começar aqui o nosso evangelho, eu quero iniciar assim, dizendo assim, que o nosso capítulo de hoje, que ele explica bem as aflições, que podem ter causas anteriores, ou seja, os sofrimentos podem ser consequência de ações ou escolhas de vidas passadas. Aí que diz, podem ser consequência de ações escolhidas de vidas passadas ou anteriores. Então, tudo ali juntinho, como eu falei de início. E que tudo depende das nossas escolhas, do que nós estamos querendo para nós. Nós podemos colocar a responsabilidade em Deus, em Jesus, no Pai que nos criou, de maneira alguma, porque Ele nos fez simples, ignorantes, e de lá para cá nós estamos aprendendo com as leis de Deus, através de Moisés, do Cristo Jesus, e principalmente Jesus, né, que veio e morreu na cruz por nós. Então a gente não pode dizer que não aprendeu nada com Ele. Nós estamos sendo levianos, dizendo assim. E aqui, eu não posso deixar de iniciar no Livro dos Espíritos, a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é por ela que nós estamos aqui, que diz assim, o que é Deus? O que é Deus?
E a resposta todos nós já conhecemos, temos de cor e salteada em nossos corações e em nossas mentes, né? Deus é causa primeira de todas as coisas, criador de todas as coisas. Acima de Deus não existe ninguém. Quem disser que está criando alguma coisa está mentindo, porque o Criador é um só. E o que o homem consegue inventar, nada mais é que seja permitido com a permissão de Deus. Deus coloca ali, junto aos cientistas, junto aos médicos, juntos àqueles espíritos que se comprometeram em vidas anteriores a virem nessa vida e conquistarem novas aptidões e criarem novas situações que possam ajudar a humanidade a progredir. Com isso, ele está ajudando a humanidade a progredir, mas também está quitando débitos com o seu passado, com o que ele fez lá atrás. Porque, já que estamos todos aqui, ninguém foi bonzinho, né? Senão nós não estaríamos aqui, né? Não adianta a gente dar um de santinho aqui, porque a asinha ainda está longe a beça para a gente adquirir. E lá no item 120, na pergunta 123 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Por que Deus permitiu que nós seguíssemos o caminho do mal? Mas o que é Deus? É uma babá para nós? Ele nos deu pensamento, consciência, amor, discernimento para distinguir uma coisa da outra, o bem do mal. Então ele é o responsável? Claro que não. A responsabilidade está simplesmente em nós. Nós é que escolhemos o caminho mais difícil, ou o caminho do meio, ou o caminho mais fácil. E como nós já estudamos muito, nós sabemos que o caminho mais fácil não existe. Ou, porém, ele existe, mas ele não é o melhor. Porque o caminho mais fácil, nós vamos ver lá na frente que teremos muitas consequências por terem escolhido o caminho mais fácil. Então, aqui está respondida a nossa pergunta. Aí ele diz assim: como ousais pedir a Deus contas de seus atos, se Ele é o Criador? Se Ele é o Criador, sou eu que estou colocando, não está aqui na resposta. Supondes poder entender seus desígnios? Podeis, todavia, vos dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto cada um tem o mérito de suas obras. Foi o que nós falamos anteriormente. Deus não nos deseja o mal. Deus criou cada um de nós para o bem, para o progresso, para ser feliz, para sermos um dia um Jesus, para sermos anjos, para sermos totalmente do bem. Mas nós, na nossa rebeldia, nós ainda insistimos em cometer algumas faltas que não condiz com os ensinamentos do Mestre Jesus e que Deus nos enviou com tanto carinho. Olha o que Deus fez por nós. Será que nós seríamos capazes de pegar o nosso filho e dizer assim: vá para salvar aquela multidão que se encontra em pecados, que estão ainda na ignorância, mas sabendo que você irá sofrer, você será caluniado, você será apedrejado, você será preso em uma cruz,
Você será trespassado por uma lança, irá pregar os seus pés e as suas mãos. Quem de nós aqui entregaria o seu filho para um sacrifício em favor de outrem? Pelo contrário, eu tenho certeza, se alguém falasse isso para a gente iria lá, pegaria o nosso filhinho, colocaria debaixo da nossa asa e fecharia e não deixaria nenhuma minúscula luz entrando naquele cantinho. Não, vamos deixar cada um que seja responsável pelos seus atos, mas Deus não. Deus fez o contrário. E Jesus, esse espírito de tamanha envergadura, aceitou sem titubear. E eu garanto a vocês que se Deus fizesse essa proposta para Jesus de novo, e que ele fosse passar, fosse maior ainda, mesmo assim ele aceitaria, porque ele é um espírito do bem. O mal não mais mora ali. Ali só tem amor. E o amor vence. O amor cobre a multidão de pecados que somos nós. E aqui nós vamos passar ao nosso estudo. Aí que ele diz assim no item 6. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, vejam bem, ele diz que o homem é a principal causa nesta vida. Nós somos as nossas principais causas dos nossos sofrimentos, da nossa não felicidade. Existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como fatalidade. Aí diz assim, não foi uma fatalidade. Nem tudo é fatalidade. As coisas acontecem, nós procuramos. É tipo assim, o nosso filho está aqui e a gente diz assim, filho, não atravessa essa ponte, as madeiras estão podres, você pode cair, pode quebrar, você vai cair, vai se machucar nas pedras que estão lá embaixo. Mas o filho não ouve. Quem é esse filho? Somos nós. E o filho vai, e ele vai lá e ultrapassa a ponte, e a ponte quebra. E cai, e se machuca, e desencarna. Foi uma fatalidade? Não foi uma fatalidade. O aviso foi dado, o alerta foi acionado. O amor de quem cuida foi acionado. Fatalidade é uma coisa que não é prevista, que você não é acionado. Olha, cuidado, isso pode acontecer. A partir do momento que a palavra cuidado é acionado, já não é mais uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e aqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho. E a gente pensa assim, né? As famílias. Aí, de repente, o paizinho desencarna. Aí fica a mãe, com aquela penca de filhos. A mãe nunca trabalhou, não sabe como sustentar,
porque o marido sempre trouxe tudo, né, para sua casa, o alimento, o pão de cada dia, a roupa. E a mãe entende de quê? Em uma época muito não tão distante ali atrás, as mães só entendiam de cozinhar, ir para o rio lavar roupa, alimentar os filhos, mandar para a escola, esperar o marido chegar da roça, colocar a comida na mesa e se preocupar com os filhos. Filho, está na hora de dormir, amanhã você acorda cedo. Filho, você comeu pouco. O que está acontecendo? E aí, quando um dos cônjuges falta por uma fatalidade qualquer, e aí a família fica como? Aí aprende. Tem o aprendizado em tudo. Porque tudo tem um porquê. Porque lá atrás, com certeza, aquela família já sabia que ia passar por aquela determinada situação. Porque nossas vidas são feitas de escolhas. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está numa família por acaso. E ninguém sustenta 10 pessoas, sendo que só uma trabalha, por acaso. O que será que uma pessoa que sustenta 10 e os outros 10 não quer nada com a vida? Qual é a ligação que esses 10 têm com aquele responsável que se mata de trabalhar 24 horas por dia para sustentar aqueles 10? O que será que esse responsável quer dizer com isso? Qual foi o compromisso que ele ficou devendo lá atrás? Foi na encarnação anterior? Nas anteriores, das anteriores? Porque nós não quitamos em uma só encarnação, porque o ditado de nós espíritas, né? Todos os nossos compromissos espirituais são pagos em prestações à lá Casa Bahia, né? 24, 36, eles agora fazem até 60 vezes, né? Inclusive, quando a gente acaba de pagar, o produto já se acabou também. E assim anda a humanidade. Então, lá atrás, nós assumimos esse compromisso. Eu vou cuidar de fulano. Podemos estar cuidando da maneira errada? Podemos. Poderíamos estar dando mais responsabilidade a esses 10 que ali estão, porque afinal de contas ninguém é coitado? Nem o devedor e nem quem veio acompanhando o devedor? Ninguém é coitado. Ninguém é vítima. Todos nós temos alguma coisa a acertar um com o outro. E aí tudo se está resumido nas aflições anteriores de nossas vidas anteriores. Aí aqui, ele diz assim: aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podia evitar, que são incapazes de mudar por si mesmo e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Aí fala assim, caridade pública. Quer dizer, a pessoa não consegue se manter sozinha, sem depender da caridade do próximo, da caridade pública, do governo. Apesar de que hoje em dia as coisas estão muito banalizadas, né? Depender do governo hoje está praticamente um comércio, né? Que é mais fácil eu não trabalhar e ter bastante filhos e receber tantas bolsas e, né, um monte de coisa, né? Do que trabalhar. Mas tudo isso não está passando assim, sem o olhar de Deus. Deus tudo vê.
Porque quando a gente se encosta no outro, nós estamos adquirindo dívidas para a próxima. Ou para essa mesma. Porque, como diz assim, todo dia vem o Senhor e coloca uma garrafa de leite na porta daquela família necessitada. É a caridade que aquele Senhor fazia todas as manhãs. Quando eles acordavam, o potinho de leite já estava lá. Tá, tem leite. De um certo ponto para lá, se a pessoa aproveitar que está recebendo, começar a correr atrás, que é para antes que aquele leite se acabe, antes que aquela pessoa desencarne ou que não tenha mais condições de ajudar, aquelas pessoas já possam estar trabalhando para se manterem sozinhas. Mas não, espera o primeiro dia que o leite não vai chegar, o segundo dia que o leite não vai chegar, e aí começa a se desesperar. Mas como é que pode? Que caridade pela metade é essa? Que deu tantos dias e agora não dá mais? Ficamos atentos nas ajudas que nós recebemos, porque nem sempre elas são para sempre, elas podem ser temporárias e nós temos que estar preparados para a hora que essa ajuda faltar, nós já estarmos andando com as nossas próprias pernas, nós já estarmos trabalhando, não importa onde. Porque tem pessoas que escolhem trabalho, né? Ah, não, esse não. Esse trabalho não, que esse trabalho não é para mim. O quê? Lavar banheiro? Nunca, jamais. Imagina, eu lavar banheiro. Eu não posso falar da família dos outros. Eu tenho que falar da minha. Mesmo porque falta de educação, né? Então, eu tenho uma nora, quer dizer, ex-nora, mas é nora. Não deixa de ser, é mãe do meu neto. Tudo bem, ela tem fibromialgia há muitos anos. Mas ela é uma pessoa jovem. Então, ela colocou na mente que ela é secretária. Aí por fim, eu cansei de falar, olha, o que você faz não é ser secretária. Secretária é aquela pessoa executiva que está lá naquele escritório e que o patrão chama lá para reunião, que vai lá, que anota tudo, que liga, que agenda a reunião, que faz tudo. O que você faz? Você é uma atendente. Não, eu sou secretária. Eu vou fazer o quê? Secretária. Está desempregada até hoje. Aí eu falei, cansei de mandar recados. Mandei o WhatsApp, mandei tudo. Fulana, você quer me mandar o seu currículo? Eu tenho conhecimento com pessoas dos donos de redes de supermercados que pode arrumar um trabalho para você, operadora de caixa. Qual o problema de ser operadora de caixa, gente? Um trabalho. Qual o problema de ir lá, de ser faxineira, de lavar o banheiro? É um trabalho. Irmã Dulce fazia, cuidava lá dos irmãos, lavava o banheiro. Por que a gente não pode? Somos melhores? Olha o que a gente plantou lá atrás, olha o que a gente tem que mudar nessa, porque o tempo corre, e quando a gente menos espera, como dizia minha avó, a mulher da foice está chegando em nossa porta. A minha avó colocava medo na gente assim. Olha a mulher da foice, olha a mulher da foice. E a gente ia dormir todo mundo apavorada, né? Então, a morte não manda recado. Então, a minha nora está até hoje sem trabalhar. Está até hoje sem trabalhar. E aí, de início, eu ajudava. Mas sabe aquela coisa que você ajuda, mas por causa do meu neto.
Só que o meu neto, ele é um ferinha, sabe? Ele corre para todos os lugares, ele faz todos os cursinhos para aqui, cursinho para ali. Vó, você me desculpa, eu não tenho ido aí, porque, olha, tem a faculdade aqui, que ele faz faculdade de TI, aí tem os cursinhos que eu estou fazendo, não sei das contas. Ele está caminhando, mas a mãe dele estacionou. Vai passar em branco? Não vai, gente, não vai passar em branco. A mesma coisa é a gente aqui fazendo essa palestra. Nós dando a nossa cara a tapa. Quantos tremores a gente tem antes de a gente subir aqui, até chegar aqui? A gente sai de casa assim, gente, acho que hoje não vai dar, acho que hoje vai dar ruim. E a gente chega aqui, né? Aí, meu mentor, meu guia espiritual, meu anjo da guarda, vamos lá, me segura aqui porque é hoje. E depois tudo acontece. E se a gente falar não para divulgar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Deus através da palavra de Jesus? Vamos estar adquirindo, somatizando cada vez mais provas não cumpridas. E aí nós vamos acumular para a próxima. E até quando nós vamos acumular para a próxima? Quer dizer que nós não vamos sair do lugar? Nós temos que sair do lugar. Aqui no item, aqui mais abaixo, ele diz assim: esses são os problemas que nenhuma filosofia ainda pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. As anomalias das crianças que nascem em tenridade, que mal colocou a cabecinha de fora e aí já vê que tem um problema. É justiça? É injustiça de Deus? Foi Deus que quis o mal para essa criança, para esse espírito que nós falamos assim, criancinha, coitadinha, criancinha. Sim, criancinha. É um bebezinho. Porque tudo tem que ser assim, porque se eles vierem grande, com todos os defeitos, com todas as nossas vicissitudes, que daqui a gente partiu, a gente não vai amar o próximo. Porque a gente vai ver na cara lá do espírito e vai dizer assim, o quê? Você aprontou comigo, camarada. Eu não vou receber você aqui não. Entendeu? A gente, vamos passar batido nessa, vamos deixar para a próxima. Mas vem aquele bebê, providência divina. É como um namoro, O namoro começa com aquela coisa, né? Aqueles olhares, aquele pegar na mão, e aí você ri para qualquer coisa, as flores estão mais belas, o vento está mais fresco, ai que fulano para lá, fulaninha para cá, olha a roupa que fulaninha está hoje, toma banho, fica mais cheiroso, procura usar um sabonete mais perfumado, e assim que um vai ganhando o coração do outro. Porque se conhecerem já de cara com os defeitos um do outro, o casamento não acontece, a família não acontece. E aí está tudo desmantelado. Porque como vai fazer para os reajustes? Os reajustes que a gente deixou lá atrás. Nós temos um caso interessante de reajuste. Eu vou falar bem pouquinho. Ele está aqui nesse livro, Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E na lição 16, tem como título Débito Aliviado. Fala de quem? Fala da história de Adelino. Ó, nossa craque ali nos livros de André Luiz. Eu vou resumir. Fala de Adelino Correia. E
E quem ajudava Adelino era Silas. Silas ajudava Adelino nas tribulações da vida. Quem foi Adelino? Em outra encarnação, ele nasceu em uma fazenda, era filho de uma escrava com um senhor de engenho. Esse senhor teve vários filhos, mas ele se desfazia de todos eles. Não ficava nenhum, né? Não é meu filho, né? Imagina, né? Filho do senhor com a escrava, nada a ver. E Adelino foi o único que se salvou. Por quê? A mãe desencarnou e o pai, Adelino, o pai, resolveu registrar, adotar o Adelino filho. Então, era o filho dele. E Adelino se encantou com outra menina. Se encantou com outra menina. E depois ele assassinou o pai com algo para tomar, com algo para ingerir. Ele assassinou o pai tomou aquela substância e ele ficou ali com o corpo todo borbulhando, se queimando todo, se queimando vivo e desencarnou. O que Adelino filho conseguiu para ele? Um algoz. E um débito muito grande. E a lei de Deus, que é de amor, Adelino desencarnou e reencarnou. E ele tinha uma companheira que ele tinha, né, que ele pegou várias crianças lá entre filhos e filhos do coração, ele pegou para cuidar. Por aí ele já começou a trabalhar no bem. Porque a dívida dele era grande. Porque a esposa dele também morreu, não foi, disse? A esposa dele também morreu, né? E ele ficou sozinho com os filhos. Abandonou, foi embora, né? E ele ficou sozinho com os filhos. Ele ficou sozinho com os filhos. Como era Adelino? Adelino veio com a pele toda deformada, toda cheia de feridas, toda cheia de sangue acumulado na pele, que eles chamam de eczemas. Aqui no livro eles falam de eczemas, né? Nos ouvidos, em todas as partes do corpo que a gente pode imaginar. Tudo que o veneno provocou no pai, ele trouxe na encarnação. Só que ele não se esbravejou. Ele aceitou. E ele trabalhou no bem. E ele foi auxiliado por Silas. Inclusive tinha pessoas, tinha espíritos que vinham pedir a Silas para interceder pelas dores de Adelino. Porque ele sentia muitas dores. Teve um espírito que fez assim: eu vim interceder pelas dores do Adelino, porque era uma pessoa muito bacana. A minha mãezinha ficou viúva, sozinha com os meus irmãos, sem condições de criá-los. E nós intercedamos junto a Adelino, e ele foi lá e ajudou a minha mãe. Ajudou as crianças. Ajudou a cuidar das crianças, deu o suporte necessário àquela mãe com aquelas crianças. Naquela época, vocês imaginam, né? É roça, gente, é roça, é fazenda, a situação é precária, a mãe não consegue trabalhar, a mãe não consegue uma enxada, a mãe não consegue plantar sozinha, a mãe não consegue derrubar uma árvore para fazer uma roça, é muito difícil. Eu sei porque eu vivi lá, eu vivi na roça, e a gente sabe como é, né?
Eu também fiquei órfã de pai e minha mãe teve que vir para a cidade trabalhar e eu e minhas irmãs ficamos com os nossos avós paternos. Porque a minha mãe não tinha como tirar o sustento da roça para a gente. Então, foi o aprendizado de Adelino. E ele não se revoltou com as suas dores. Ele trabalhou no bem. Só que ele sofreu a prova de ter feito mal. As aflições da vida. Então, a aflição que ele estava passando nesta vida, cheio de eczemas, com muitas dificuldades, ele não desistiu. Ele honrou e recebeu o tempo todo do plano espiritual assistência espiritual para ajudá-lo a caminhar. Quando Jesus fala assim, bata, né, e a porta vos abrirá. Peça e vos será dado. Vocês acham que Adelino não pedia? Com certeza ele pediu o tempo todo, né? Porque Deus sabe o que a gente precisa, mas nós temos que nos curvar e pedir. Reconhecer a nossa inferioridade ainda, a nossa pequenez, que nós precisamos da ajuda de Deus, que nós precisamos da ajuda de Jesus. Assim como nós humanos aqui, um fica doente, um está na sua casa, aí não fala nada. Como eu vou saber que aquela pessoa está precisando de ajuda se a pessoa não fala? A pessoa não pede, não liga para você para falar o que está acontecendo, como que você vai ajudar? E aí a pessoa fica como? Lá no seu cantinho, só chorando, se lamentando, ó Deus, ó vida. Não, vamos sair, vamos botar a cara na frente, vamos pedir ajuda. Nós estamos em aflições, todos nós estamos em aflições, porque senão nós não estaríamos aqui. Porque esse lugar, este planeta, é um lugar de provas e expiações, é um lugar de aflições e aprendizado. Nós temos momentos felizes e momentos não tão felizes. E nós aprendemos todos os dias com bons espíritos que desencarnam, bons espíritos que chegam, com a saúde, com cientistas, com pessoas do bem trabalhando para o bem, quando a gente percebe que nem tudo está perdido e que nós também, nas nossas dificuldades, porque nós temos aquele nosso caderninho lá em cima, sabe, o meu acho que é bem grandão. Eu sei que colocaram lá e eu dei minha assinatura lá embaixo, eu concordei com tudo. E será que foi um tudo grande? Não, é um tudo dentro das minhas condições. Porque não adianta, como dizia o outro, né? Não adianta ninguém querer abraçar o mundo sozinho, não vai dar conta, não vai dar conta. É por isso que a gente paga tudo em prestações e aprende também aos pouquinhos. E também a gente deve passar para o outro o que a gente também aprendeu. Olha, eu tive dificuldade fulano de tal, eu resolvi assim. Olha, quando eu estava necessitada disso, eu pedi ajuda em tal lugar. Eu fui socorrida. Você quer ir lá? Eu te levo. É por aí que caminha a humanidade. Na ajuda mútua. Aqui no item 7, ele fala assim: tanto os sofrimentos devido às causas anteriores, como os resultantes das faltas atuais, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, não adianta, tudo que acontece conosco foi comprometimento, foi falta nossa, foi falha nossa. Nós falhamos. Somos espíritos em evolução. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos,
vamos falhar algumas vezes ainda, e muitas, né? Até nós nos tornarmos espíritos perfeitos, como Jesus, como muitos outros espíritos que a gente não tem consciência, ainda não sabe. O que a gente sabe mesmo é de Jesus que esteve aqui conosco, né? E aí, Jesus esteve aqui com a gente foi lá e apedrejou ele. Aqui diz assim: ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Assim, não é lei de talião, né? Dente por dente, olho por olho. Mas se eu fiz o outro sofrer, eu também vou sofrer. Porque a dívida é a mesma, a moeda é a mesma, não tem para onde correr. Não tem. E às vezes nós quitamos os nossos passos maldados em outras, e às vezes nessa também a gente já começa a sofrer as consequências do que a gente está fazendo. E a gente fala assim, mas por que eu estou sofrendo? Mas por quê? Eu tenho uma pessoa que ele diz assim: eu não me conformo. Vocês falam que criança doente que o espírito é antigo, mas eu não me conformo. Por que criança tem que passar por isso? São todos os religiosos que entendem? Não. Nós somos abençoados, porque nós sabemos que existe uma reencarnação, que aquele espírito que está ali sofrendo aquelas consequências é um espírito milenar, antigo. A gente não tem ideia do que ele fez. E aí, de repente, ele fez tanta coisa que não devia, tanta coisa ruim. E aí Deus é tão bom com ele, que diz assim: meu filho, olha, para te ajudar, eu vou colocar você numa família amorosa, que vai te receber de braços abertos e vai te ajudar a caminhar e a quitar os seus débitos do passado. Vai te ajudar a você vir na próxima mais leve, mais suave, mais feliz, com menos sofrimento. Nós estamos só? Nunca. Nunca estamos sós. E aí lá atrás, quando ele fala de alguns reveses da vida, e nós vemos assim, que nem sempre a pessoa está preparada para passar por determinada provação. Para quitar algo que ele tenha feito na outra, de uma tacada só, sem ajuda. Aí ele vem apto a tudo? Não, gente, porque a natureza não dá salto. Nós espíritos também não. Por exemplo, nós pegamos assim, uma mulher aborteira. Lá no nosso lar tem lá a aborteira, né? Ela fez vários abortos em várias mulheres, e aqueles espíritos que ela tinha abortado estavam todos perseguindo ela. Aí lá no nosso lar eles falavam assim: não abre o portão, fulana está disfarçada. Sabe, todos aqueles pontos que está em volta dela são todos espíritos que ela tirou a vida. E aí, digamos assim, na próxima encarnação, essa pessoa vem para ter um monte de filhos. Vocês acham que Deus vai dar tudo de uma vez? Não vai dar. Porque uma pessoa assim que estava nessa condição, ela ainda não tem o amor desenvolvido, o amor de mãe desenvolvido, para poder dar o amor de mãe às criaturas que ela vai receber. Então Deus começa assim:
Ah, eu vou te dar, você vai ser mãe? Não, você não vai ser mãe, mas você vai para um abrigo, você vai começar cuidando das crianças que lá chegam, às vezes crianças sem pai, sem mãe, e ali a pessoa, aquele espírito vai começando a desenvolver o amor por aqueles espíritos ou outros que precisam de carinho, que precisam de afeto. E é assim que a lei do Pai anda, desenvolvendo em nós todas as nossas aptidões que estão intrínsecas em nossos corações e em nossas mentes. Só precisamos desenvolvê-las. Falta quanto tempo? 10 minutos. Eu estou suando. Não. Aí eu vou passar lá para o item 10, que é o nosso fechamento. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Então nem adianta a gente aqui, olha, eu sou tão linda, a Fran é tão bonitinha, né? E aí ele diz assim, ah, você é espírito puro, porque eu estou muito bonitinha. Eu faço um chovazinho, eu vou para a casa do caminho de segunda a domingo, já vou ser espírito puro na próxima. Mas o que falta? Falta muita coisa. Principalmente amor. O amor desenvolvido na mais pureza. O amor. O amor que a gente vai distribuir sem cara feia. Não é porque o outro está sujo, não é porque o outro está cheio de chagas, que o amor da gente não vai ser distribuído. Jesus foi lá, Maria de Magdala foi lá, cuidou dos leprosos. Jesus foi lá, pegou aquela terrinha, cuspiu lá na mão, botou lá no olho do cego, o cego enxergou. Olha só o amor de Jesus, espírito puro. Nós queremos chegar lá? Queremos. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos, tá? Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. Isso aqui é sério. Qualquer falha que a gente cometa vai impedir a nossa entrada nos mundos felizes. Então vamos tratar de caminhar. Vamos tratar de combater as nossas más tendências. E como dizia, tem uma pessoa daqui que fala assim, ah, é muito mimimi. Eu não tenho paciência para esse negócio de mimimi, não. Ela é muito, sim, taxativa. Essa baixinha é danada, não é você não, tá, Fran? É outra. É outra. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenha descontaminado. Nós somos os passageiros contaminados nos navios, que só podemos desembarcar lá no mundo dos puros depois que a gente tiver tudo descontaminado. Depois que a gente tiver se curado espiritualmente, mental, no sentimento, no corpo físico. A gente tem que estar de bem com a vida para a gente poder chegar lá. Aí diz assim, é nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam pouco a pouco das suas imperfeições. O que nós estamos falando durante toda a nossa palestra. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito
deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar. Então não vamos nos lamentar, porque senão a gente vai ter que começar tudo de novo. E começar do zerinho de novo, ninguém merece, né? Cá para nós. Vamos ter consciência, né? Porque é pior do que a gente não pode ir embora. Então que a gente possa ir embora melhor um pouquinho. E para fechar, quanto tempo eu tenho? 5. 3. Ela está tirando meus minutos. Aí aqui, ele diz assim: enquanto rebelde, vai de ações e reações, sofrendo o que faz sofrer. Olha só, se a gente é rebelde, e aí a gente vai fazer o outro sofrer. Fulano me fez sofrer, eu vou fazer ele sofrer também. Vai levar nós para onde? Para trás a gente não vai, mas a gente não vai sair do lugar. A gente vai estacionar. Sofrendo o que faz sofrer, colhendo do que planta, até compreender que de si depende libertar-se das aflições desta vida e que a justiça de Deus nunca falha. Tudo depende de nós. E a justiça de Deus não falha. Ele é amoroso e bom com cada filho dele. E nós estamos aqui para aprender cada dia um pouquinho mais. Não vamos aprender de uma vez só, porque não dá. Por isso que é tudo em prestações. E que nós possamos ter paz de espírito, ter consciência, ter resignação, sabedoria, para passar pelas nossas dificuldades, porque essas dificuldades que estamos passando agora vêm de lá. E nós não podemos colocar na porta de ninguém, elas são nossas. Então, caminhemos, segura na mão de Deus e vamos. Graças a Deus. O que você quer? O microfone. Peraí. Segura. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 160, na luta vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Está nas epístolas a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive, essa luta vulgar quer dizer corriqueira, né? Uma luta comum. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança.
Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dessa causa e efeito em todos os instantes de nossa vida. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos para o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e que pensemos em Jesus para que possamos receber a bênção que os amigos espirituais estão aqui nos dando, se debruçando sobre cada um de vós, para doar seus fluidos junto aos médiuns, para que possamos ser atendidos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, essa lição na luta vulgar que Emmanuel nos traz, ele nos traz nessa mensagem uma reflexão sobre a lei de causa e efeito que encontramos em um livro dos Espíritos nas questões 399, 807 e 847, que levam também a pensarmos sobre o livre-arbítrio que Deus nos concede e do qual temos feito milenarmente mau uso. Daí as consequências a que temos nos submetidos. Então, tudo que fazemos tem uma consequência relativa, não só para os outros, mas sobretudo para nós, pois que devemos nos responsabilizar por nossos atos. Enquanto detentores de algum poder, seja intelectual, religioso, administrativo ou político, devemos ter muito cuidado com o que fazemos com esse poder. Em primeiro lugar, todo poder subtende uma clientela que precisa que esse poder seja humanitário ou cristão. No mundo, precisamos ter consciência de bem fazer com o status social que adquirimos, pois essa posição pode se inverter de uma encarnação a outra. Daí, num contexto em que desigualdade social impera no nosso planeta, o superior que maltrata o inferior, desculpem,
Então, o superior que maltrata o inferior ou o despreza com ações cujas consequências é o agravamento da pobreza, tanto material como intelectual, que mantém o inferior em sua condição, deverá sofrer com as consequências de seus atos. Que tenhamos em mente que tudo que fizermos aos outros, bem ou mal, receberemos na mesma moeda. Posteriormente, a justiça de Deus sempre estará ao nosso favor, seja para nos felicitar ou para nos corrigir, que optemos por sempre fazer o bem. Seja você o seu caminhar de progresso espiritual. Se você não se sentir forte para isso, ore, porque a oração é uma ligação direta com o alto. Converse com Jesus, diga a Ele: me ajude, Senhor Jesus, porque eu preciso enxergar uma saída. Me inspire, me mostre o caminho. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. E agora continuemos com o pensamento em Jesus, para que possamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. E diante de todo o material que nos foi explanado na tarde de hoje, que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade em fazer aquilo que nos comprometemos na espiritualidade. Hoje no mundo, nós não conseguimos mudar o outro, a não ser a nós mesmos. E se as dores estão no mundo, são consequência de nossos atos do passado e que hoje nós estamos tendo uma oportunidade de rever e reescrever a nossa história de uma forma diferente. O Pai não nos castiga, mas Ele nos dá exatamente os recursos que necessitamos para trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos atos. Todos estamos na Terra para resgatarmos os nossos compromissos com o Pai. Falhamos outrora, mas hoje é outro momento. Que nós possamos aproveitar e não nos endividarmos mais. Como a Vanderly falou, nós estamos pagando os nossos débitos com juros e correção monetária. Então não vamos prolongar essa dívida. Vamos buscar saldá-la agora, com os recursos que temos nas mãos. Olhando os nossos irmãos de caminhada, procurando entender aqueles que estão ao nosso lado, que muitas vezes não pensam da mesma forma, não agem da mesma forma. Porque somos individualidades e cada um tem a sua personalidade. Traz, sim, os seus questionamentos, as suas dúvidas, mas o Pai aí está, diante dessa literatura espírita que nos traz
o relato daqueles companheiros que aqui estiveram, erraram, sofreram e tiveram que retornar e refazer a caminhada de uma forma diferente, com resignação e com o aproveitamento das oportunidades que lhes foram oferecidas. Pensemos nisso e vamos fazer sim, com amor, com dedicação, a nossa transformação íntima, porque somos herdeiros de nós mesmos. Aproveitemos. Não deixemos para amanhã aquilo que a gente pode consertar hoje. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez encerrando a nossa reunião nessa Tua casa de amor, Senhor Jesus. Com chuva, sem chuva, estamos aqui. Graças Te damos, Senhor Jesus, por amparo que nos dás, pelo estímulo que nos dás. Agradecidos estamos, Divino Mestre, por esses ensinamentos que recebemos aqui. Gratos estamos, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe, por toda a espiritualidade presente, e sabemos que não são poucos. Gratos estamos, Senhor Jesus, por Sua existência em nossas vidas e que possamos voltar para os nossos lares amparados e envolvidos na Sua luz, na Sua segurança, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, principalmente por Sua existência em nossas vidas. Em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Aproveita a fala do almoço. Sim, só para lembrar que no dia 4 de maio nós vamos ter o nosso almoço do Dia das Mães, e todos estão convidados. E quem tiver algum alimento para trazer, fale com a Sandra. A Sandra está anotando o que vai ser necessário ser trazido e que nós precisamos dessa ajuda, né? Então, vamos contribuir, vamos participar desse almoço do Dia das Mães, tá bom? Que todos venham. Ele fala também lá Oi? dos coisinhas que estão na sublimação lá na cantina. A Diz está falando dos produtos da equipe de sublimação, que está lá na cantina, exposto, né, para ser vendido. Então, a meninada que se junta para fazer esses trabalhos, eles fazem com tanto carinho, fazem umas coisas tão bonitinhas. Então, vamos dar uma olhadinha no trabalho deles, desses jovens que estão entregues a esse trabalho. Vamos valorizar, vamos ajudar, né? Então,
Quinta-feira é feriado. Eu não faço leitura labial, neguinha. Venha falar. Você quer falar? Fala. Quinta-feira é feriado, mas tem reunião. Oi? Quinta-feira é feriado, mas tem É um reunião. incentivo para os jovens Não é? e um auxílio para casa. A casa sempre precisa do nosso carinho, do nosso apoio. E na quinta-feira é feriado, mas mesmo assim vamos ter reunião, viu? Porque os espíritos, eles não querem saber de feriado, não. Então a gente também não tem que saber, não tem que querer saber. Então vamos. Você não está gravando isso não, né, filha? Não, não pode. Não, eles cortam, eles Não. cortam. Eu quero falar uma gracinha, mas isso aí não pode não. Pode não. Vamos com Deus, tá?
Jesus abençoe a todos.